Eles voltarão, com vontade de viver e com a memória profunda da morte. Essa foi a conclusão que cheguei durante o vídeo da franquia Jurassic Park, e se aplica muito bem à história de hoje. E sim, estamos a 0 dias sem falar de Jurassic Park. Só que hoje o assunto de verdade é outro, pois vamos falar das atualizações da emergência pré-histórica, que caso você não se lembre, se trata de um evento sem precedentes, onde diversas fendas surgiram no oceano e terra firme, e dessas regiões, criaturas que se acreditavam estarem completamente extintas há milhões de anos, estavam voltando com sede de sangue. E a única forma que temos de acompanhar esses eventos é pelo canal Azul News. Surgiu no começo de tudo como um alerta governamental, mas como esse incidente está durando mais do que devia, ele se tornou um canal onde apenas passa atualizações de como a humanidade está agindo para sobreviver a tudo isso. E eu, Jorge T. Dodge, trago as notícias. Antes de tudo, pense em se tornar membro aqui do canal para apoiar essa bobajada. Já já terá uma surpresinha pros cupicha que botaram dinheiro nessa bagaça sem eu prometer muita coisa, então fique esperto. E caso você queira me ver todo dia por algum motivo estranho que você tenha, eu participo desse canal aqui chamado Noggers, com um amigo, onde sai episódios diários de jogos bem poggers. E a gente fala muita bobagem, então não liga tanto assim não. É, mas tem upgrade. Ó. Ó teu pai de calcinha lá. Aí ele escutou. Droga. Puto. Tudo começa não com um jornal ou um alerta da GPEC, como foi na última temporada inteira, mas com o Esquadrão Eden. Um esquadrão de pessoas treinadas para lidar com as criaturas que vieram daqueles abismos. Nessa gravação, mostra uma movimentação a fim de encurralar uma criatura que estava por aquela vegetação. Um soldado avisa pelo rádio para o nosso cameraman a não tentar contato com o alvo sozinho, pois estava parecendo algo mais perigoso do que eles esperavam. O alvo está indo na direção dele. Esse, meus amigos, foi o motivo do porquê eu voltei a falar desse AEG. E vou tentar ignorar que um soldado de elite queria abater um T-Rex com uma Glock. E principalmente, dirigir um opalão. Caso você não tenha percebido, eu sempre trago os ARGs de Pré-Histórica Emergência com um atraso bem grande, bem dizer, quando não existe mais hype nenhum. E isso tem motivo. A primeira temporada inteira, pra mim pelo menos, foi um grandíssimo saco. Eu cheguei até a fazer um vídeo sobre, que ficou bem ruim por sinal. Estão liberando novas espécies pré-históricas. Já que o ARG era apenas toda hora apresentando uma criatura nova, sem progredir em nenhuma história. Apenas tipo, ó, agora esse país tá ferrado, agora é esse. Ó esse animal aqui, ó, que maneiro. E nada nunca mudava, até que lhe apresento a figura chamada Daba. O T-Rex, que estava sendo perseguido pela equipe Eden, denunciado pelos moradores não por ser um animal carnívoro de 16 toneladas que acabou de comer meu cachorro, mas sim por essa criatura agir de forma completamente bizarra, bem diferente dos T-Rex da primeira temporada, que agiam como verdadeiras escavadeiras com sede de sangue, já que essa figura apenas encarava as pessoas de Laurel, lá em Montana, nos Estados Unidos, como se tivesse um tipo de inteligência além de um animal irracional. Além de que essa criatura tem mudado de aparência ao longo dos dias, como se estivesse em um processo de crescimento eterno, ou até em um estado de metamorfose. E até o fato da p*** de um T-Rex conseguir ser furtivo tem explicação, mas por enquanto, mesmo com 2 perdas, a equipe Eden teve êxito em sua missão de conter Daba, a besta da Terra. Voltando com as principais notícias, Quetzalcoatlus estão se tornando um dos maiores problemas atuais com a recente imigração. Caso você não se lembre, Quetzalcoatlus são esses pterossauros colossais com a envergadura de um F-16. Eu tirei essa do novo filme Jurassic Park.
Oh, droga. Conhecido como a mochila de criança dos céus. Se uma águia é capaz de raptar um cachorro pequeno, esse monstro rapta o canil inteiro. A boa notícia é que aparentemente a equipe Eden anda tendo um total de 19.735 abates, com perdas mínimas. Zoou a Glock do cidadão de novo. Mas esse confronto acabou gerando uma tarifa de 10% para todos os países protegidos pela equipe Eden, para que fosse possível bancar esse exército. Até aí, é um preço a se pagar pela sobrevivência da raça humana, e dos cachorros também, né? Óbvio. A má notícia é que é estimado uma população total de 500 mil dessas criaturas ao redor do mundo todo, e esses números só tendem a aumentar. Locais onde a JPEG e Eden agiram anteriormente, conseguindo exterminar essas criaturas, andam recebendo relatos de avistamentos que revelam uma possível volta dessas criaturas. A sensação é semelhante a enxugar uma piscina com um copo d'água em um dia de chuva. Os resultados são logo ultrapassados, mas os gastos com esse exército mais o armamento não diminuem, apenas aumentam, se tornando um risco para a economia mundial. Mas aparentemente as coisas estão bem lá em Buffalo, Nova York. Vamos acompanhar nosso jornalista Corbin Brenner ao vivo. That's right. I'm standing here in sunny Buffalo, New York, and as of yet, no news on the elusive Pterosaurus. I've spoken to many locals and still have no reports to substantiate that they've migrated this far north. I'll update you as I get more information. Back to you. Leave the camera. Go, go, go! Se pala não esteja tão bem assim mais. Toda a costa oeste está entrando em lockdown. O motivo? Uma massiva migração de Azdarkidai. Isso eu não tenho ideia se eu falei certo. Está ocorrendo agora. A JPEG está respondendo a essa movimentação. Porém, esses pterossauros aparentemente são mais resistentes que um Quetzalcoatlus comum, sendo quase imunes a armamento de baixo calibre. A Glock do homenzinho lá. E muito resistente a de alto, além de serem muito numerosos. Foi confirmado que Azdarkidai surgiram nos buracos pertencentes à Romênia e migraram quase todos até a costa oeste dos Estados Unidos. O motivo? Ninguém sabe. Uma parte que eu achei muito engraçado na primeira temporada é ver que o mundo tá acabando por culpa dessas criaturas e alguns malucos simplesmente criaram um zoológico em Toronto, onde deixam essas criaturas expostas. Amigo, tem um megalodon na minha piscina agora, por que eu vou ir no zoológico? Mas tirando isso, o caldo tá engrossando. O filhotinho do mamute Omp que estava nesse zoológico, chamado Omp Jr., foi solto por um dos funcionários do zoológico, que era um ambientalista que queria soltar essas criaturas de seu cativeiro. Até ilegal, se trata de um filhote de mamute, e não um T-Rex possuído. Se não fosse pelo fato que, tempos antes, o zoológico não tivesse notificado uma doença não identificada que estava se alastrando entre os funcionários. Teorias dizem que a morte do Omp, o pai do Mini Jr. lá, tenha sido falsificado para que as pessoas não ficassem com medo de ir até o zoológico. Mas o que tudo indica é que Omp seria um portador de uma doença ancestral que não se possui vacina atualmente. Omp Jr. permanece foragido, e não se tem ideia se ele também está portando essa antiga e agora nova doença. Agora, se você não gosta de insetos, tem uma péssima notícia. A próxima atualização não vai agradar tanto assim. Meganeuras. Essas libelas gigantes estão aparecendo em massa na França. Antes que você venha me corrigir, eu sei que não é exatamente da família das libelas, e sim de uma família que foi extinta anos atrás, tá? Sou nerd. Essas libelas gigantes estão aparecendo em massa na França. Apesar de não conseguir ferir tanto as pessoas diretamente, indiretamente ela caça sapos, aranhas e libélulas convencionais. Se perceber um padrão, ela caça apenas animais que auxiliam no controle de pragas, como mosquitos e gafanhotos, gerando uma onda de pragas que assolam toda a área da França. A JPEG, como resposta, criou um inseticida experimental capaz de matar essas meganeuras. A má notícia é que ela mata todas as criaturas menores que as meganeuras também. Além de não ter nenhum tipo de estudo sobre possíveis sequelas que isso pode ter a pessoas expostas a esse inseticida. Mas como isso tá rolando na França, e a única coisa que eu gosto na França é Ratatouille, então eu quero mais é que ele se vamos ver qual a próxima notícia. Brasil. Agora que a gente se Camila Nascimento, a primeira vítima de uma criatura que está invadindo o nosso continente. Lola, do you want some trees?
Smilodon, ou mais conhecido como o Tigre Dente de Sabres, ressurgiu no Brasil, sendo considerado pela própria EGPEC como a criatura mais perigosa registrada. Pela sua musculatura e ágil capacidade de corrida e pensamento estratégico para a caça, esses superpredadores estão se adaptando à cidade, com focos de infestação tanto em ambientes urbanos, como São Paulo, ou em zonas rurais, como em sua casa em Xique-Xique, Bahia. Todo o continente do Brasil se tornou um grande campo de caça. Como a segurança e a EGPEC não conseguem chegar em todas as áreas do Brasil, muitas delas estão com ausência de segurança e armamento para o abate dessas criaturas. Vendo isso como uma oportunidade, gangues e organizações criminosas cresceram em tamanho graças ao mercado negro de armas, que se tornou forte graças ao desespero da população. Muitas regiões devem escolher entre ficar a esmo com esses caçadores à solta ou viver às ordens desses grupos criminosos. Bem brasileiro mesmo. E se você acha que o Brasil está frito, esqueça. Todo mundo está sobre esse estresse. Qualquer movimento custa bilhões. Qualquer solução é paliativa ou um risco de piorar todo esse caos. A próxima cena se trata de uma gravação de um funcionário do local onde Daba está preso. Então pedi ajuda a um amigo meu chamado Grey Arkman, que, se você não sabe, também é um youtuber de terror, que eu fiz uma pontinha no último vídeo que ele postou. Vai lá dar uma olhada depois daqui. Aqui é o Dr. Adrian Holloway, registro 003. Eu perguntei por que estamos pesquisando estas criaturas pré-históricas. E bem, eles apenas me disseram para não perguntar muito. Bom, eu acredito que esse tipo de assunto esteja acima do meu nível. Hoje mais cedo, minha equipe foi transferida pela EGPEC para uma instalação militar nos Estados Unidos. E atualmente me refiro à mesma como Paradise Ranch. E minha equipe foi avisada que alguns seres pré-históricos ainda estão sendo mantidos aqui, incluindo os Quetzalcoatlus, Smilodont e alguns outros. No entanto, minha equipe foi designada para um assunto totalmente diferente. Bem, a criatura que está no noticiário, aquela que o público chama de Daba, está sendo transportada para esta instalação. Eu ainda não acredito. Pois, bem, nossos protocolos de contenção estão prontos, mas ainda há um sério debate em andamento sobre suas necessidades alimentares. Esse dinossauro no qual estamos estudando é uma maravilha científica. É uma verdadeira maravilha do mundo. Eu ainda não sei no que isso vai dar, mas de alguma forma eu conheço meu time e sei que não ficarei decepcionado. Registro de entrada 004. Fascinante. Absolutamente fascinante. Suas patas dianteiras abafam muito mais seus passos do que um T-Rex normal. As primeiras medidas indicam que seu peso está um pouco acima de 7.000 toneladas e sua altura seria um pouco maior do que 3 metros. Já aparamos partes de sua penugem para estudar os padrões de crescimento. E bem, hoje durante a tarde extrairemos algumas amostras de tecido e sangue para análises mais profundas. E faremos o uso de um relógio de metilação de DNA, para assim tentarmos estimar uma verdadeira idade da espécie. Fisicamente parece saudável, mas parece desconfortável. Tentarei adiar a pesquisa em 1 ou 2 dias, pois a criatura precisa de um tempo para se adaptar à sua nova casa. Os resultados são... Meu Deus... Bom, eu não sei o que fazer com nada disso. Como um cientista, nem tenho certeza se acredito nisso. A espécime ainda é de alguma forma um bebê. Ela ainda está crescendo. Nem ao menos se aproximou de seu tamanho máximo. E bem, ainda mais uma descoberta. Ninguém a viu dormindo desde sua chegada. Nem mesmo uma vez sequer. E eu perguntei a meus superiores como eles conseguiram transportá-la para cá. E eles disseram que foram necessárias 7,6 miligramas de carfetanil para sedar essa coisa. E além do mais, estamos tendo problemas com o equipamento.
alguns monitores piscando, luzes defeituosas e algumas interrupções no fornecimento de segurança. No papel é tudo apenas um mau funcionamento técnico, mas... Peraí. Essa coisa... tá olhando pra mim. O T-Rex acabou de falar. Essa história sempre me pareceu confusa e eu esperava que só aparecessem respostas na próxima temporada, que virá de Prehistoric Emergence. Mas fazendo algo super secreto, que é descer na descrição do vídeo. Sim, é assustador quão pouco de pessoas é capaz de fazer isso hoje em dia. Eu sabia dessa, só descobri depois de ver o vídeo do triângulo. Mas lá, nós temos algo mais revelador do que eu esperava. E já lhe digo que essa já não é uma história de fantasia com Terra Oca sendo real. Não é uma ficção científica com uma organização mercenária criando essas criaturas, e sim algo religioso. Essa estátua já havia aparecido antes na primeira parte, causando interrupções na Azul News e fazendo mensagens misteriosas, mas que agora já não esconde ou tenta interceptar um veículo de comunicação. Isso é a pura exposição dos deuses. Mais específico, de um deus com ódio da humanidade. Desde a aurora de sua trêmulans ascensão, quando você primeiro arrancou o fogo da escuridão, nós colocamos as feras diante de vocês, criaturas de carne ancestral escondidas nos vãos da terra. Deixamos que andassem entre vocês, deixamos que lembrassem vocês de sua pequenez. Nós observamos, e como vocês as receberam? Com temor? Com reverência? Não, com pedras e lanças. Vocês as caçaram, as despedaçaram, vestiram suas peles como um poder roubado. Vocês não se ajoelharam em reverência ao que veio antes. Não, vocês massacraram o que colocamos sobre sua terra. Vocês não foram feitos para conquistar o selvagem, foram feitos para viver dentro dele. Mas, em vez disso, cresceram a doença da dominação. Uma espécie que acredita que a sobrevivência é seu direito e não sua aprovação. Mas vocês não estão sem esperança. Há um entre vocês agora, uma testemunha. Ela veio do abismo para qual todas as coisas devem retornar. Uma criança nova e sem pecados, um receptáculo de visão pura. Ela caminhará entre vocês, os verá como são, não como fingem ser. Ela provará sua bondade e sua crueldade, pesará sua ganância contra sua misericórdia. Ela verá as mãos que constroem e as mãos que destroem. E quando seu tempo acabar, ela retornará a nós, contará o que viu e nós decidiremos. E assim, sabemos que estamos ferrados. Se não entendeu, estamos assistindo o fim do mundo de camarote. De fato, eu estou curioso pra onde isso vai dar. Demorei pra trazer a segunda parte, já que a primeira parece um ARG genérico feito com IA. E vamos ser sinceros, de fato era. Mas agora, eu estou curioso pra ver onde isso vai dar. Nos vemos na parte 3. Meu cupicha.